Sérgio Moro continua afundando na lama que ele mesmo entrou e agora já não consegue mais sair. Teve um advogado criminalista muito conhecido no Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, no meio jurídico. Esse advogado, o Cacai, comentou essa semana em uma entrevista a situação catastrófica que se abateu sobre o ex-juiz Sérgio Moro, da falida e mal falada Operação Lava Jato. Esse criminalista tem geralmente muitas informações devido ao seu trânsito livre e seu contínuo contato com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E a maioria de seus comentários e suas previsões geralmente demonstram, com o passar do tempo, serem bastante confiáveis e assertivas devido à precisão que tem, não só pelo seu conhecimento jurídico, mas por sua facilidade de acessar e se comunicar com pessoas também dentro do prédio do STF. O Cacai apontou em uma entrevista essa semana que as atuais acusações que foram feitas pelo empresário Tony Garcia e que agora complicaram Sérgio Moro no STF, o tornando formalmente investigado junto com sua mulher e os procuradores de Curitiba, representam apenas uma pequena parte das investigações que estão em andamento contra Sérgio Moro. O Cacai, ao discutir o caso do juiz suspeito, pessoal, ele mencionou ter sido procurado por 3 indivíduos interessados em denunciar o Sérgio Moro por irregularidades em delações. Isso significa que é só a ponta do enorme conluio criminoso da Operação Lava Jato e deve envolver em breve também o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, uma vez que ele faz parte do mesmo conluio e tem o mesmo modo de agir fora da legalidade e do devido processo legal. Cacai relatou também, em outra entrevista, quando foi no portal 247, a mesma narrativa de Garcia sobre aquela participação de membros do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em situações comprometedoras em festas e que Moro, em posse dessas provas comprometedoras, teria poderes para chantagear, manipular e coagir os desembargadores do TRF4, a segunda instância da Lava Jato, incluindo os que poderiam vir a julgar os recursos de Lula e outros envolvidos na Lava Jato. Então, pessoal, nós podemos esperar que com o tempo se jogue luz sobre o TRF4 também nessas investigações, pois, por enquanto, o que a gente sabe é apenas a parte que envolve Sérgio Moro e os procuradores de primeira instância, mas na medida que as investigações da PF e da PGR avançarem, será revelado então o que Moro sabia sobre os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para tê-los com tanta força em suas mãos. Agora vamos ficar atentos porque vai começar uma gritaria desproporcional e distorcendo toda a verdade por parte da bancada evangélica. Se Silas Malafaia ainda não tiver soltado um vídeo ainda gritando e esperneando nas redes sociais, podem esperar que daqui a pouquinho ele deve liberar um demonizando Lula e o PT. Tudo isso porque a Receita Federal anulou uma norma que o governo Bolsonaro fez na boca da urna para conseguir aquele apoio enorme dos pastores evangélicos. Você achou mesmo que tinha alguma coisa a ver com a Bíblia ou com Deus? Então você se enganou, porque não tinha nada a ver com Deus. O negócio era dinheiro mesmo, que Bolsonaro estava liberando para um monte de pastores como Silas Malafaia. Prestem atenção nesse absurdo. Pela norma que foi assinada na boca da urna, pagamentos de igrejas a pastores não estavam sendo considerados como remunerações. Então, na prática, se os pastores não estavam recebendo salários, as igrejas não tinham que pagar os impostos em relação a isso. Isso que aconteceu, pessoal, não tem nada a ver com perseguição.
Essa concessão da isenção aos líderes religiosos na boca da urna foi considerada uma medida atípica, ou seja, foi um movimento irregular e que não é comum acontecer, porque não passou pelo crivo da Subsecretaria de Tributação da Receita. Portanto, foi algo repentino, corrido e que se tornou suspeito. E isso fez com que o Tribunal de Contas passasse a investigar também o procedimento de Júlio César Gomes, que assinou a medida. E, pasmem, ele é o mesmo que esteve envolvido na tentativa de liberação das joias dadas que Bolsonaro tentou incorporar a seu patrimônio. É ou não é um cara muito suspeito? Agora, muitas mentiras estão sendo contadas por aí, porque quem suspendeu foi o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. A decisão veio por determinação do próprio Tribunal de Contas da União, porque não foi feito da forma correta, apenas isso. Agora a Frente Evangélica ameaça o governo dizendo que isso é um prato cheio para fazer campanha contra o governo e alegou o de sempre, a perseguição política contra os religiosos e evangélicos. O discurso é que isso é uma prova que o governo Lula persegue mesmo os evangélicos. Pastores estão agora nas redes sociais alegando que irão fazer campanha contra o governo Lula, como se eles por acaso tivessem sido a favor de Lula durante as eleições, não é mesmo? Então vamos ficar de olho e espalhar a verdade. E falando em verdade, pessoal, essa semana começou a circular nas redes sociais um vídeo polêmico em que meninas adolescentes estavam fazendo um teatro ou uma coreografia em uma igreja evangélica. E sem mais nem menos, um pastor não se contém e diz a outra pessoa que estava do seu lado a seguinte frase: "Que coisinha gostosa, né?" A matéria aqui do Fuxico Gospel já tem um tempinho, mas o vídeo voltou a circular por causa das polêmicas que alguns pastores têm se envolvido ultimamente com cometimentos de crimes contra crianças e adolescentes. Diz a matéria que não está claro se o pastor estava de fato se referindo à adolescente que se apresentava, mas eu vou deixar o vídeo aqui para vocês tirarem as suas próprias conclusões. É gostosa, né? Coisa gostosa, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias e não deixem de nos acompanhar para que vocês possam ficar cada vez mais informados. Até a próxima e fui!